Bom, continuando aqui nessa série de análise crítica, agora eu vou falar um pouco sobre João, o quarto evangelho e os sinóticos. Só um aviso aqui, eu já tinha falado uma vez sobre o quarto evangelho, mas outras questões. Quem quiser pode procurar aí um vídeo chamado O Quarto Evangelho é Inspirado e Histórico, mais o nome do canal, que vocês vão achar, tá bom? O Evangelho de João tem uma estrutura e doutrina completamente diferente dos evangelhos sinóticos. Em João não encontramos nenhuma das parábolas que enche as páginas de Mateus, Marcos e Lucas. A vida pública de Jesus nos sinóticos parece ter durado apenas alguns meses, enquanto que a narrativa de João estica essa duração para quase 3 anos. Em João, Jesus não efetua exorcismo, mas as suas ações miraculosas de cura e ressurreições são presenciadas por grandes ajuntamentos populares. Nos outros evangelhos, grande parte do ensino de Jesus é feita em privado. Em João, a maior parte do ensino é realizado em público. João Batista é quase o protagonista da história. No Evangelho de João, existem mais passagens relativas a João que nos evangelhos sinóticos, mas nenhuma das passagens menciona que Jesus foi batizado por ele. Muitas das passagens são inconsistentes, face aos relatos dos sinóticos. Por exemplo, João era Elias. Segundo Mateus, Jesus disse 2 vezes que João era Elias. E, se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Já que em Mateus 17, Jesus digo, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Então em Mateus, Jesus diz que João Batista é o Elias. Já segundo João, não. João talvez não conhecesse essa história aqui de Mateus, porque os fariseus perguntam para João Batista, és tu Elias? E ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Então isso destoa. Fora aquelas outras passagens que eu já mostrei em outros vídeos, que o Evangelho de João é bem diferente dos sinóticos. Uma outra situação curiosa relatada no Evangelho de João é aquela que indica que Jesus e João andavam a batizar cada um por seu lado, como se eles fossem rivais. Aqui, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo a ele se batizava. Pois João ainda não fora preso, não tinha sido lançado no cárcere. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João. Então aqui você já vê que teve uma contenda entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e reclamaram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, quem que eles estavam falando? De Jesus. Eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Quer dizer, então os discípulos de João Batista estavam reclamando com João que as pessoas estavam indo seguir Jesus, sendo batizadas por Jesus. Então, ele mostra uma rivalidade. Ora, se João Batista acreditava na missão de Jesus, por que ele continuou por conta própria a sua atividade de batizar? Então é estranho. Fora outras rivalidades, que os evangelhos sempre vão mostrando entre os seguidores de João e de Jesus. Mas eu já falei disso em outros vídeos. Até que, inclusive, segundo a história secular, João Batista era chamado de Messias pelos seus seguidores, não Jesus. E no Evangelho segundo João, em passagem distinta, João negou ser o Cristo. 2 vezes. Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. E depois ele ainda reafirma aqui com veemência. Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse, eu, João Batista, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Isso indica que o autor quis deixar bem claro que João Batista não era o Cristo. Por que esse exagero todo aqui? Vocês viram, eu mesmo disse, eu não sou o Cristo. A explicação dessa preocupação do autor é que provavelmente existiriam muitas pessoas entre os seus potenciais leitores que criam que João Batista era o Cristo. Estes crentes seriam cristãos, mas sem o Jesus Nazareno. Então, ele faz uma questão bem forte de deixar claro para o leitor que João Batista disse, afirmou, confessou, redisse, olha, eu não sou o Cristo. E algumas passagens que João narra no seu evangelho são semelhantes aos sinóticos, com algumas diferenças, o que também é estranho, o que mostra de novo aquela hipótese da teoria das fontes, que haviam fontes em comum, quer escritas ou quer por tradição oral, que eles tinham acesso no primeiro século. Por exemplo, a cura de um servo. Segundo Mateus e Lucas, Jesus cura um servo de um centurião. E João narra uma passagem parecida, mas ele muda alguns elementos da passagem. Por exemplo, eu não vou ler tudo, só a parte grifada. Tanto em Mateus quanto Lucas, essa cura se deu em Cafarnaum. Segundo João, não. Foi uma passagem que se passou na Galileia, não foi em Cafarnaum.
E chega junto de Jesus um centurião, segundo Mateus. Segundo Lucas, não foi o centurião que chegou até Jesus, foi o servo de um centurião. Então aqui já muda, já faz a diferença. Quer dizer, Mateus tinha uma fonte que diz que o próprio centurião chegou para Jesus rogando. Lucas diz que não, foi um servo do centurião que foi até Jesus. Já segundo João, não foi nenhum nem outro, foi um nobre. Então já mudou a história, não era nem o centurião nem o servo, já foi um nobre que chegou até Jesus e foi sim ter com ele, segundo João. Segundo Mateus, o centurião rogou a Jesus pelo seu criado que estava doente. Já segundo Lucas, o servo do centurião enviou uns anciãos foram falar que seriam judeus mesmo, anciãos de Israel, rogar a Jesus. Eles até argumentam que esse homem até ajudou a edificar uma sinagoga. E enviou o centurião uns amigos, que eram esses sábios, que foram lá rogar a Jesus por causa do seu servo, que o seu servo estava doente. Já segundo João, foi o próprio nobre, que chegou até Jesus e rogou por ele por causa do seu filho. Então já não era mais um criado ou um servo, era o próprio filho. Então já muda completamente aqui a história. E os três têm em comum que Jesus curou à distância. Jesus falou, vai e como creste será feito. E naquela mesma hora em que Jesus falou, o servo do centurião se curou. Já que segundo Lucas, quando aqueles amigos, os velhos, lá os anciãos, voltaram para casa, na mesma hora já acharam o servo curado. E segundo João, na mesma hora em que o homem nobre chegou em casa, na mesma hora que Jesus tinha falado, o filho dele já estava curado. Então foi uma cura à distância. Vocês notaram então que é a mesma história, que só muda alguns elementos? Isso dificulta muito você constituir um relato histórico, porque você vê que eles estão falando da mesma coisa, os três, só que eles narram de forma um pouco diferente e eles mudam os elementos. Num é em Cafarnaum, no outro é na Galileia, num é um centurião, no outro é os amigos do centurião, e no outro já é um jovem nobre, num é o servo do centurião, no outro é o servo, e no outro já é o filho do jovem nobre. E os três foram curados à distância. Então você vê que é a mesma história. Será que são dois episódios diferentes? Aí cada um tire suas conclusões. E outra história que João narra também diferente, mas aí não é só João, é a história da mulher e do vaso, a mulher com vaso de alabastro. Marcos conta um relato de uma mulher com vaso de alabastro. Só que Lucas, estranhamente, ele conta duas vezes a mesma história, ou seja, duas passagens semelhantes de uma mulher com vaso que tem um episódio parecido com Jesus. E João já destoa um pouco a história, destoa um pouco dos outros evangelistas. Só que eu não vou ler tudo aqui para vocês, nem a parte grifada, senão vai ficar comprido o vídeo. Então eu fiz o seguinte, eu fiz uma outra tabela, porque como é 5 passagens, 4 evangelhos sendo uma duplicata em Lucas, eu fiz uma outra tabela mostrando quais são as diferenças, aí fica mais fácil. Qualquer coisa eu volto ali na tabela com os textos, tá? Vamos começar primeiro com o local de uma mulher com vaso. Segundo Marcos e Mateus, uma mulher com vaso de alabastro foi em Betânia. Aqui eu estou colocando na mesma coluna Marcos e Mateus porque os dois coincidem mais no relato, tá? Lucas 7 não situa, e em Lucas capítulo 10 ele só fala de uma certa aldeia de uma outra mulher. E João também coloca em Betânia, que nem Marcos e Mateus, correto? Então só aqui nós poderíamos concluir que João estaria falando da mesma mulher de Marcos e Mateus. Tá vendo, Ronaldo? Não tem contradição nenhuma. Ok. Mas aonde se passa essa história? Em qual casa? Segundo Marcos e Mateus, é na casa de Simão, o leproso. Lucas dá uma certa confirmada no capítulo 7, no primeiro relato que ele faz de uma mulher com vaso, onde ele fala que era um certo Simão, um fariseu. Correto, aqui não teria nenhuma contradição aparente. Já Lucas 10, que é a outra passagem que Lucas narra, ele fala que é na casa de Marta e Maria. E João também fala que é na casa de Marta e Maria. Então vocês notaram? João coincide aqui com Mateus e Marcos ao dizer que foi em Betânia, mas ele coincide com a outra Maria lá de Lucas, com a outra passagem, que diz que foi na casa de Marta e Maria. O que a mulher fez? Segundo Marcos e Mateus, ela derramou óleo sobre a cabeça de Jesus, ou seja, ela ungiu Jesus com óleo. Já no primeiro relato que Lucas faz dessa passagem, ele fala que a mulher verteu lágrima nos pés de Jesus, enxugou com o cabelo e derramou óleo nos seus pés. Já segundo Lucas 10, que é a outra passagem, a mulher não fez nada, ela só ficou nos pés de Jesus escutando ele. Ou seja, a mesma mulher que se passa na situação da casa de Marta e Maria. Mas segundo João, a mulher que estava na casa de Marta e Maria, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, o que se parece mais com a primeira narrativa de Lucas. Agora, quem reclama? Segundo Marcos e Mateus, foram alguns discípulos. Segundo Lucas 7, quem fez a reclamação já foi o fariseu, o dono da casa.
Segundo Lucas 10, que é a outra narrativa, ele fala que é Marta que reclama de algo. E segundo João, já não foi nenhum desses, foi Judas, o Iscariote, que traiu Jesus. E qual foi a queixa? Segundo Marcos e Mateus, um desperdício de dinheiro, porque desperdiçaram um óleo tão grande para derramar sobre a cabeça de Jesus. Segundo a primeira narrativa de Lucas, é o fariseu que reclama porque a mulher era uma pecadora e Jesus estava tocando numa pecadora. Segundo a outra narrativa de Lucas, é a Maria que reclama de Marta, é Marta que reclama de Maria, perdão, porque Maria não estava ajudando nos afazeres de casa, estava lá ouvindo Jesus. Já segundo João, ele volta a ter uma harmonia ali com Mateus e Marcos. Ele diz que o Judas Iscariotes reclamou porque era um desperdício de dinheiro. E qual foi a atitude de Jesus? Segundo Mateus e Marcos, ele explica que aquele gesto pré-anuncia o seu enterro. Já segundo Lucas 7, ele só defende a pecadora. Segundo Lucas 10, ele defende a Maria. E segundo João, ele explica o mesmo lá que em Mateus e Marcos, que aquele gesto pré-anuncia o seu enterro, era para o sepultamento dele, aquele óleo, aquele unguento. Então vamos analisar. João, ele tem mais proximidade aqui com o relato de Mateus e Marcos nesses 3 pontos. Foi em Betânia, alguém reclamou por um desperdício de dinheiro, um discípulo que ele identifica como Judas, e explica que aquele gesto era para o enterro dele. Então nós poderíamos deduzir que João está contando a mesma história que Mateus e Marcos. Só que tem um problema. A história de João se passa na casa de Marta e Maria, que é o mesmo que a história de Lucas contou pela segunda vez. E a atitude da mulher, segundo João, não foi derramar óleo sobre a cabeça de Jesus, como aconteceu aqui com Mateus e Marcos. Não, ela fez parecido com o que Lucas contou na primeira vez. Ela derramou óleo sobre os pés de Jesus e enxugou com o cabelo. E aí, como é que fica? Então João estava contando qual a história? A história que Lucas contou aqui primeiro, a história que Lucas contou aqui segundo, ou a história que Mateus e Marcos contaram? Enfim, como Lucas narrou 2 vezes, 2 histórias parecidas, envolvendo uma mulher com vaso de alabastro, a gente pode entender que haviam 2 histórias ou 2 tradições da mesma história, 2 versões. Aí Lucas, pegou e falou, bom, eu não sei qual das 2 é a verdade, em vez de combinar as 2 histórias, Lucas contou 2 vezes. É bem possível isso. Olha, foram 2 episódios distintos. Então Lucas pode ter tido esse entendimento. Por isso ele teria falado aqui em Lucas 7 e aqui em Lucas 10, correto? Já João combina essas histórias, pois as 3 no caso, tanto as de Lucas quanto as de Mateus e Marcos, as 4 no caso, pois a história de João tem elementos de todas essas histórias. Tem em comum com Marcos, com Mateus, com a primeira narrativa de Lucas e com a segunda narrativa de Lucas, o que é bem estranho até. João diz que foi em Betânia que um discípulo reclamou como Marcos e Mateus, mas diz que foi na casa de Marta e Maria como em Lucas 10 e que a mulher enxugou os pés de Jesus com o cabelo que nem em Lucas 7. Então dá a impressão que João conhecia uma história e ele resolveu fazer uma combinação. Lucas resolveu deixar as 2 histórias como eram e Mateus e Marcos devem ter tido só acesso à história ou entenderam de um jeito diferente. Mas seja como for, nós vemos que os 5 episódios aqui, que seriam os 4 evangelhos mais a duplicata de Lucas, são a mesma história, de uma mulher com vaso de alabastro. Aí fica uma pergunta, essa história é real? Se sim, por que eles não sabiam onde se situava a história? E cada um diz uma coisa. Por que eles não sabiam na casa de quem se passava a história? Pressupondo que é a mesma história. Se foi na casa de Simão ou na casa de Marta e Maria. Ah não, Ronaldo, mas eram 2 histórias. Uma se passou na casa de Marta e Maria e a outra se passou na casa de Simão. Tá. E por que na casa de Marta e Maria acontecem coisas diferentes? Por que João diz o mesmo que aconteceu lá na casa do Simão leproso e Lucas não diz que aconteceu outra coisa? Então, vocês viram como é uma confusão? É provavelmente a mesma história, que cada um entendeu de um jeito ou interpretou de um jeito, mas enfim, o que anula um pouco também é o teor histórico, porque cada um teve uma visão diferente da mesma história, ok? Mas aí fica aí, cada um tira suas conclusões. Quem quiser ver aqui a tabela, vocês podem ver as referências aí, tá bom? E a outra história também, a história do servo que Jesus curou, que era um servo ou era um filho, era de um centurião, era de um homem nobre, de quem que Jesus curou. Então, fica aí para cada um tirar suas próprias conclusões, ok? Paz a todos.